Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes da gente começar, já segue as redes sociais do Content, dá o botão de like, se inscreve no canal, faz seu comentário, isso ajuda muito a crescer o canal. Hoje meu convidado é muito especial, Marcos Lilla. Ele é sócio fundador do ICIC, Instituto de Compliance e Inteligência Corporativa, é também sócio fundador da Foco Inteligência, executivo há mais de 30 anos e também é conselheiro consultivo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Pedro, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, tentando transmitir um pouco de conhecimento e a nossa experiência aí. A honra é minha, Marcos. Eu sempre gosto de começar, Marcos, com o pessoal contando um pouco da história, para a audiência poder conhecer o nosso convidado. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho, né? Sim. Então, meus pais, eles tinham uma fazenda no estado de Minas, no sul do estado, no estado de Minas Gerais, no sul de Minas, né? E a partir dali, eu ganhei um computador, né? Na época ali, acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E ele deu para mim, meu pai me deu para mim e para o meu irmão, né, um computador um computador grande, né, CP500 da Prologic, aquele grandão e tal. Sim. E aí eu virei para meu pai e falei, pai, e aí agora? O que a gente faz com esse negócio aí? Como é que a gente mexe nisso aí, né? E a gente teve aula, teve Basic e tal. E a partir dali eu comecei a querer colocar aquele computador para funcionar e ver o que poderia sair dali, né? Então, eu acabei catalogando os animais da fazenda que ele tinha e tal, controlando caixa e tal. Então foi aí que nasceu a minha paixão por finanças. Foi aí que eu comecei a gostar de finanças e saber o que eu queria fazer, né? Aí depois, na faculdade, eu sou formado em administração de empresa. Sim, somos né? dois. Comecei minha vida corporativa muito cedo também. Eu comecei numa empresa de seguro empresarial, seguro de saúde empresarial, vendendo seguro de saúde empresarial, andando pelas ruas de São Paulo para vender seguro empresarial. Depois, eu trabalhei em vários segmentos aí, né? Depois eu trabalhei na Fundação CESP, que é uma Fundação CESP é uma empresa, é uma fundação, né, que cuida da previdência dos funcionários da CESP. Eu fiquei muito pouco tempo ali, mas essa política corporativa sempre é muito bem enraizada na CESP, né? Depois saí de lá, fui para o hotel, trabalhei no Sheraton Hotel e tem um artigo que eu coloquei outro dia aí no LinkedIn que eu falo que é uma das melhores escolas assim de administração de ambiente corporativo, muito gostoso trabalhar ali, é muito bacana porque é uma família, se dá muito, porque conta pra gente o case Sheraton, já que você tá falando. O Sheraton é um hotel. Sim, mas por que você falou isso? Falei isso porque os funcionários têm que sempre estarem sorrindo. Né? O hóspede chega, né? Né? Sorriso, né? Alegria, né? E é uma extensão, o hotel é uma extensão da casa, né? Quer dizer, o hóspede tem que estar sempre ali, né? Como se sentindo em casa. E lá no Sheraton a gente tinha esse lema. E apesar de eu trabalhar na área financeira, na área de auditoria, depois eu fui para cursos e tal, eu acabei passando, porque é um backstage ali muito grande, né? O hóspede não vê, mas tem aquela coisa, alimentos e bebida, logística, chefe de cozinha chegando, separando os alimentos de manhã, né? Então, mas é uma família, porque assim, as pessoas sempre muito friendly, a gente sempre um ajudando o outro, né? Então essa cultura do hóspede sempre feliz, a gente acaba se apoiando também, né? Porque não dá para você ficar, obviamente, com um sorriso na cara o tempo todo. Sim. Mas a gente acaba discutindo, né, de como abordar, né, o hóspede. Então a gente acaba, aquele ambiente de você sorrir, ficar feliz trabalhando, acaba contaminando e a gente realmente se apoia. Então é um dos, legal. É uma das empresas que eu trabalhei que mais aquela coisa de alegria, de cultura, né, bem estruturada, feliz, né. Legal. Eu até comentei agora há pouco.
Tem um livro chamado Built to Last, né? Feitos para Durar. Não sei se você já leu, eles falam muito de cultura. Né? Essas empresas que duram aí 100 anos, por que elas duram? Cultura. Tem uma cultura organizada. O Sheraton tinha um propósito, né, tem um propósito muito forte, né, de atender os hóspedes da melhor forma possível. Isso acaba passando. Então, todo funcionário do hotel tinha essa coisa muito bem, tem essa coisa muito bem engajada, né, e sabem porque estão ali, cada posto na sua... Né? Então, quando o pessoal da expedição falta, aí tem uma pessoa que consegue cobrir e o serviço não pode deixar de... Né, tem que ter aquele padrão de excelência, né? E é muito bacana porque os hóspedes, obviamente, recomendam, né, fazem avaliações do serviço. Eu cheguei a trabalhar um pouco na recepção, mas mais na parte de auditoria, né? Mas eu não cheguei a ficar muito no front line, né, do Sheraton. Certo. Mas cheguei a participar do board do Sheraton por um tempo, eu trabalhei no Caixa Geral. Então foi um período, assim, apesar de curto, eu fiquei lá acho que uns 5 anos. Uma escola, né? E foi uma escola para mim, foi muito bacana. Depois eu saí de lá... Comecei a trabalhar com publicidade. Eu tive uma empresa de publicidade. Ah, é? Tive. Então, a minha história no negócio da publicidade foi muito, muito bacana, porque foi minha mãe, ela conhecia... ela tinha uma amiga que era vizinha, e ela tinha uma boutique que vendia roupa e tal. E um belo dia, uma amiga dela entrou, e eu descobri que a amiga dela, né, era um dos sócios de uma agência de publicidade muito grande. Aí eu tava querendo sair um pouco do Sheraton, apesar de ser um ambiente muito bacana, mas não se ganha muito em hotelaria. E eu queria experimentar outras coisas e tal. E aí eu acabei escrevendo uma carta, cara. Uma carta para ele. Falei, mãe, olha, tá aqui, entrega a carta, né, pro Camargo, né, o Amador Camargo, foi um dos diretores, presidentes da Yang na época. Entrega para sua amiga, né? Entrega para ele, para mim. E foi um negócio muito bacana, que deu uma semana, ele me chamou para uma entrevista e aí eu fiquei no mercado publicitário por mais ou menos uns 14, 15 anos. Que bacana. Conhece a fundo, né? 15 anos. Eu passei por algumas agências. Eu acho que eu passei por multinacionais, por agências locais, nacionais, né, de marketing esportivo, né, de internet. Então é um mercado que para mim foi muito bacana. Mas sempre nessa parte de custos, administração e tal. Aí em 2005, 2006... Não, por 2005, 2006, aí eu comecei, eu trabalhava numa agência chamada TBWA, que é uma multinacional, e eles acabaram comprando uma grande agência de publicidade no Brasil, que é a Liu Lara, aí ficou Liu Lara, TBWA. Mas antes disso, a gente fazia muito, em 2002 teve a criação da lei Sarbanes-Oxley, né, a Omnicom, que era dona dessa marca, né, ela tinha uma pressão muito forte com controle interno e tal. Então, eu como controller na época, eu trabalhava mais nessa parte de controle interno, tal, compliance. Foi aí que a minha primeira experiência com compliance foi a matriz de risco, controle interno e tal. E aí acabou chamando um pouco a atenção do mercado, porque compliance era uma coisa muito limitada a banco. Sim. Na época... Desculpa te interromper, antes da gente entrar no compliance, você falou do caso Sheraton, né, que foi uma escola e você gostou muito, etc. Depois que você entrou na publicidade, conta pra gente isso. Como que foi pra você? Teve muito conflito? Ou você utilizou ali como uma ponte? Como é que foi? Obviamente você acaba tendo muita experiência, você pega um pouco de experiência. Porque é muito diferente, né? Muito diferente, são outros públicos, né? A publicidade, para mim, também, eu não conhecia nada de publicidade. Para mim, quando eu cheguei na entrevista, eu até confessei pro Camargo, eu falei, cara, o máximo que eu sei de publicidade, né, eu sei lá do Reclame, não é nem comercial, era Reclame, cara, que tinha ali atrás, né? E aí eu vi também que também tem uma logística muito grande por trás da publicidade, né? Muito grande, que tem aí, por exemplo, você tem os vários departamentos, mídia, produção, aí tem eventos, tem televisão, filme, produção de filme, aí, né? É uma coisa, um exército por trás, né? Mas em termos de cultura também tinha
esse choque, obviamente, numa multinacional, o mercado brasileiro sempre tem as suas devidas particularidades, não é tão simples assim, né, de trabalhar, mas costumo brincar que o mercado brasileiro não é para amador, não. Uma vez eu estava numa palestra do... Eu esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar, mas ele é o criador da Tomorrowland, aquela festa. Olha que bacana. E ele, se eu não me engano, ele é holandês. Ele que administrava, algo assim. E ele disse assim, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. É verdade. E é verdade. O senso de planejamento que existe em outros países, aqui não tem muito, não. Mas a dificuldade que tem aqui dos outros países não tem, né? A burocracia, carga tributária, né? É muito difícil. Na época eu lembro da CPMF, eu preciso explicar para o americano como é que funcionava a CPMF. Quebra a cabeça dele. Né? Era muito complicado. Mas em termos de cultura, era assim, era muito desafio. Obviamente tem aquela política é uma empresa muito estruturada, são vários departamentos, né? Obviamente aquelas barreiras multiculturais, né, que tinham, né, de linguística, realmente tinha, né, todo mundo que falava inglês, né, então para se barrar isso era, mas também era muito divertido. A gente, o pessoal da criação, né, o pessoal mais tranquilo, né, mais no mundo deles, produção também, mídia, eu trabalhava muito com atendimento e controle também lá. Então, era muito bacana, a gente tinha que cobrar o pessoal a preencher timesheet, ou seja, né, a fazer as rentabilidades dos clientes na época, e era divertido, né? Eu tive alguns problemas de não entregarem os seus devidos controles de hora, que era para a empresa realmente saber onde que o dinheiro ia, onde que o custo, porque... um diretor de criação queria fazer uma campanha muito, né, criativa para determinado cliente, né? E era difícil, nem sempre um cliente tinha essa verba toda para poder pagar o que ele queria criar. Né? Isso então, é o que mais acontece. Então aí vinha o Marcos e chegava, olha, desculpa, não dá para fazer porque o cliente não vai pagar, ou a gente não tem como absorver esse tipo de criação, né? Então são vários desafios ali, né? Mas agora saiu um pouco, né? A publicidade saiu bastante do offline por online, mudou bastante, né? Hoje é híbrido, né? Você tem um offline, que ainda continua muita coisa, mas mudou muito com o digital, né? Eu costumo dizer que os meios de comunicação mudaram muito, né? Muito. Você tem televisão antigamente, você tinha o jornal, rádio e tal, ainda tem, mas agora você tem os influencers, né? Que não deixa de ser um meio de comunicação. Você vai acrescentando outros meios, né? Aí você vai modificando a forma de utilizá-los, né? Isso. E aí você disse que teve o primeiro contato na parte financeira, na área publicitária. Fala pra gente, como é que foi isso aí? Na área de publicidade, na parte financeira, eu sempre trabalhei na área de publicidade e na área financeira também, sempre na parte de custos. Sempre na parte de custos. Mas desculpa, na parte de compliance. Você tem de compliance, é isso aí. Não, com compliance, sim, porque a TBWA, como mencionei ali, né, a Omnicom, dona da marca da TBWA, na época ela tinha controles rígidos, né? Foi depois dos escândalos da Enron, né? WorldCom, que foram... E aí eles criaram o Sarbanes-Oxley, né? E aí veio uma ordem meio top-down de a gente começar a controlar controle interno, mapear processo, né? Controlar gastos e tudo isso, né? E eu fui escalado para fazer auditoria de controle interno, né? Fazer aquela matriz, né, que a gente chama 404 de controle interno. E aí, como era restrito exatamente a banco, a gente não tinha muito literatura sobre compliance na época. Até abrindo parênteses, para o pessoal que está assistindo. Tem muita gente no Brasil que nunca ouviu falar desse termo, né? Explica para eles, né? O que é compliance, aproveitando a sua fala? Compliance vem de um termo americano, um termo em inglês, compliance to comply, cumprir as regras, as normas, né? Tem muito a ver com ética, restrição e normas, né? Então as empresas, né, têm vantagens e desvantagens de ser empresas como compliance, agora tem o ESG, né? Então governança corporativa, né? Então, ou seja, com o advento dos escândalos que tiveram no passado,
Os Estados Unidos criou a lei Sarbanes-Oxley justamente para prevenir fraude. Então, basicamente, compliance é mapeamento de risco também, de controle interno, processos, né? Então, quem aprova não pode iniciar um pagamento, por exemplo, é muita segregação de função e controle, né? O presidente da empresa não pode aprovar os seus próprios gastos, por exemplo, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, né? Então, antigamente, realmente era muito restrito a banco. Eu trabalhei na indústria farmacêutica muito tempo atrás, antes de empreender. Estou falando muito tempo, uns 15 anos, 12, 15 anos. E aí, cada setor tinha o seu compliance, né? Porque acho que estava iniciando no Brasil isso, né? Não sei. E no meu setor eu que fazia o compliance. E assim, porque ninguém queria fazer. É meio burocrático, você sabe, né? Meio burocrático, até meio um pouco chato de fazer. E eu cheguei a fazer o compliance lá do meu setor. Eu até gostava de fazer, era legal. Hoje tá bem difundido, mas só contando isso como curiosidade. E aí como era a literatura e tudo que você vinha, era tudo em inglês, era muito novo, muito novo. Na época, e muito ligado a banco, porque tem os bancos, obviamente, com compliance financeiro, de dinheiro, regras, Banco Central. O mercado viu a necessidade de ter literatura em português, que antigamente era tudo em inglês que chegava para a gente. Então, eu fui convidado através da FIPECAF, junto com o Dr. Marcelo Coimbra e a Vanessa Manzi, a escrever um livro, fazer parte de um grupo de pessoas, de um grupo de estudos, a desenvolverem aí um livro, um manual de compliance. Bacana. Bacana e necessário. Necessário. Mas a gente via a necessidade da pequena empresa, pequena e média empresa, né? A gente via a necessidade porque compliance é tudo, desde do comércio, desde da padaria aqui do lado, né? A grandes corporações, né? Certeza. Então, realmente, a prevenção de fraude era assim, muito necessária, e é muito necessária, né? Então, a gente viu essa necessidade. Então, profissionais de mercado, eu como vinha da parte de comunicação, setor de publicidade, aí tinha outro colega que vinha da área de saúde, tinha outro que de supply chain, indústria, juntamos aí cabeças bacanas aí de inteligência para montar o primeiro manual de compliance no Brasil. A gente escreveu o livro, muito simples, comprar ele, né, foi publicado pela editora Atlas, e a gente fez uma forma bem lúdica para a pessoa pegar prática, ali, bem prática e lúdica, para que a pessoa pegasse aquela informação e pudesse implantar um programa de compliance no seu pequeno negócio. Você diria hoje que toda empresa tem que aplicar compliance, desde o pequenininho? Desde o pequenininho, desde a pessoa física. Desde a pessoa física? Desde a pessoa. Compliance tem tudo a ver com ética, né? É porque eu fiz essa pergunta porque algumas pessoas até que eu já conversei, não, mas é muito burocrático, é muito processual, não gostam muito, por isso que eu fiz essa pergunta. Tem algumas barreiras para você, né? Obviamente, implantar um programa de compliance, né? A cultura, mas tem muitas vantagens, né? A transparência, claro. Depois da lei que teve em 2014 brasileira diante contra a corrupção, por exemplo. Com certeza. Então, fez-se necessário todo aquele processo da Lava Jato, né? Então, isso também acabou difundindo muito a necessidade, né? As empresas com compliance, agora com ESG, que tem, né? Tem essa necessidade muito, muito latente, mas também tem alguns viés, desvantagens, né? Em alguns programas, dependendo da estrutura da empresa, quanto ela é maior, aí isso tem a ver com processo, com cultura, ela esbarra alguns preconceitos aí, puxa, é difícil de fazer, puxa, é complicado de fazer, mas hoje com a tecnologia é muito simples de fazer. Na época lá que eu fazia, desculpa, porque você está falando, eu estou lembrando. Que aí, às vezes, você estava num setor, você tinha que ir em outro setor para cruzar informações. E aí a pessoa que você ia falar não gostava do compliance, então você não conseguia fazer por causa daquela pessoa. Ou então demorava a fazer. Então, por exemplo, você tinha que entregar daqui uma semana. A pessoa só te entregava as informações daqui
faltando 2 dias. Porque, entendeu? Então tem muito isso que você falou. E as pessoas não gostam muito de normas, né? De regulação, né? Elas não curtem isso, né? Ela, não quero trabalhar, sempre foi assim, dessa forma, vou fazer isso. Já vem o chato lá e fala, puxa, tem que fazer isso aqui. Esse cara é o chato, tinha aí, mas alguém tinha que fazer. E tem que fazer, né? Então, o Compliance Officer é ainda uma posição muito difundida de governança no Brasil. Eu entendo que é necessário porque tem que ter fiscalização, cumprimento das normas, de processos, né? E as pessoas precisam ter norte, precisam se sentir reguladas, né? O mercado precisa de regulação, né? Então, e o ESG veio por isso também, né? Tem todo esse viés da governança corporativa, né? E nasceu com compliance, que também é moda, era moda na época, todo mundo falava de compliance, todo mundo falava lá, e falava, esse negócio de compliance nunca vai dar certo, esse negócio... E aí o que viu, né? Obviamente o negócio começou a regulamentar grande, aí agora tem o ESG, que todo mundo fala a mesma coisa, e por aí vai. Né? O que você diria? Você falou que o seu livro ele é de maneira bem prática, depois eu vou até... Hoje a gente vai estar lá na livraria mais tarde, eu vou comprar ele para ler. Maneiras práticas, né, da pessoa adotar esse compliance. Eu sei que isso vai diferente de organizações, estou falando mais para o pequeno e médio, porque geralmente o grande já tem isso. Mas medidas práticas que ele pode adotar no dia a dia para poder adotar o compliance, né, no dia a dia da empresa. Eu acho que a primeira medida simples e fácil de fazer é segregação de função. Né? Isso previne muito essa questão da fraude. Se você tiver uma pessoa que inicia um pagamento, não é a mesma pessoa que aprova o pagamento, por exemplo. Né? Isso é muito importante. Você segregar as funções, né? E é difícil, às vezes, em pequenos negócios, tem uma pessoa que praticamente faz tudo. Exatamente. Isso é um risco muito grande. Você tem que realmente, principalmente no que se refere a dinheiro, né? É muito importante a outra pessoa, ou o empresário, né? Ele olha, ele aprova, né? A pessoa pode iniciar aí um boleto, um pagamento no sistema do banco, né? Mas o empresário sempre olhando para ver se realmente faz sentido aquela despesa ou não, né? Antes de fazer também. As aprovações ela tem que ser feitas antes da despesa ser feita, porque senão não adianta nada também, né? E sistemas de aprovações de pagamento é uma medida muito simples de ser, né? Um planejamento estratégico é muito importante também. Claro, então, as empresas hoje elas precisam de propósito. Né? Propósito, eu entendo que é a nova bússola do mercado. Né? Então, num programa de compliance, obviamente, mapear os custos, os processos, né? Puxa, um processo, o que eu preciso para comprar esse estoque aqui, esse material? Mapear isso, quem aprova, então são pequenos detalhes que são simples de serem feitos e não precisa ser, né? Muito complicados de serem elaborados. Qual que seria esse momento da empresa começar a pensar em compliance? Você disse que mesmo o pequeno pode fazer isso. Mas qual que seria esse momento? Você fala, vou abrir, já vou ter essa política. Ele tem que estar estruturado, ele tem que ter uma receita X, ou ele tem... Qual que é o momento de ele começar a pensar em compliance? O momento é na hora que ele abre a própria empresa, né? Ele escolher um bom contador. Né? Tem que se servir, não começa daí, né? Tem gente que não emite nota, né? Eu acho que e no Brasil se paga muitos impostos, tem que entender o que ele quer fazer primeiro, né? Qual o tipo de negócio que ele tem. Mas ele pode começar, uma startup pode começar com compliance ou com um programa de ESG, com governança corporativa, proativa, contratando um conselheiro. Né? Um conselheiro só vai ajudar a mapear o compliance dessa empresa com processos, né? E vai ajudar lá na frente a não ter problema, porque muitas empresas nascem no Brasil e não passam por processos de compliance que são difíceis de se lidar, o que é chato de fazer. As pessoas não gostam de falar muito, mas depois que começa a ganhar dinheiro, né, e se você não fizer um acordo de acionistas muito bem feito na hora que você abre o seu negócio, você vai acabar, a empresa pode morrer ali na frente. Com certeza, com certeza.
Queria falar também de planejamento financeiro, né? O compliance tem tudo a ver com isso. Uhum. Fala um pouco para a gente, né, a importância, né, de ter um bom planejamento financeiro. Você falou do contador, né, de ter um bom contador, mas a empresa ela tem que ser saudável financeiramente. Fala para a gente, né, outra questão, levantar dinheiro. Tem muitas startups hoje no Brasil precisando de levantar dinheiro. Queria que você falasse também dessa questão. Então, planejamento financeiro e startups na questão de, né, levantar dinheiro. Primeira coisa que tem que se definir é o propósito da empresa. Uhum. Para que ela serve, o que ela quer vender, a ideia que ela quer. Né? Eu costumo dizer que são 4 fases de uma startup, falando sim em pequenos negócios. Né? Ela começa com uma ideia, né? Daquela ideia a gente começa a validar, depois vai para uma validação, que a gente chama, né, no Canvas, que é uma validação específica de modelo de negócio, ver se aquele produto funciona ou não. Depois a gente vai para uma outra fase que não é uma atração, né? Vai começar a faturar, né? Vai começar aí a andar um pouco o negócio, e depois a coisa escala. A gente divide o momento de uma empresa quando abre mais ou menos assim, né? E muitas delas abrem e fecham em 2, 3 anos e acabou. Você sabe muito bem disso. Na ideação, eu costumo dizer, você já pode ter um advisor ali, você já pode ter um cara de mentor. Um mentor ali, não precisa ter um conselho consultivo, nada disso. Naquele momento que essa pessoa pode te ajudar, ele já pode ajudar também a fazer um planejamento estratégico, a fazer o planejamento financeiro, que está intimamente ligado com o planejamento estratégico, porque se não tiver um planejamento estratégico para ver onde que a gente vai, para qual é o norte, né? Qual é o motivo da gente abrir esse negócio, você tem que ter dinheiro. Com certeza. Né? Quais são os gastos, e principalmente, né, a gente vê que no começo é muito complicado. Muito. E se você abre um negócio com um profissional te ajudando, um advisor, né, ou um pequeno conselho, as empresas, os investidores olham essa empresa, esse negócio com outros olhos. Você consegue mais recursos de investimento, porque aí você tem, obviamente, olha, não, ele está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o controle. Esse negócio é sério, tem uma pessoa de governança que vai apoiá-lo nesse momento. Então, na primeira rodada, na tração, já começa a ter aí alguns investidores olhando, e quando você tem compliance, ou planejamento financeiro, e planejamento estratégico, e uma pessoa de governança corporativa ali, vai dar mais robustez no negócio e tende a ter mais longevidade no negócio, né? E planejamento financeiro, obviamente, tem que ser muito responsável, né? E é difícil, né? Porque o jovem, né? Eu quero, é muita criação, né? Eu quero fazer aqui, e não pensa nos gastos que têm que ser feitos, né? Então tem que ter alguém para, olha, senta um pouquinho aqui no chão, vamos baixar um pouco aqui, vamos ver se tem dinheiro ali, dá para fazer aqui, não dá para fazer ali. Então, planejamento financeiro é crucial, diagnóstico, processo, tudo isso. Inovação tem que ter, né? Mas também não é inovação para quebrar a empresa. Exato. Não é verdade? Você falou dos 4 estágios da startup, tem o estágio, né, de tração e alavancagem. Sim. E uma das coisas que é muito importante é levantar dinheiro, investimento e dívida de alavancagem. Eu queria que você explicasse para as pessoas, né, essa parte, né, o que é dívida. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? O que é a dívida de alavancagem? Quando eu faço essa dívida de alavancagem? Enfim. E se é necessário também, né? E se é necessário essa dívida de alavancagem? Porque as pessoas pensam também, não, eu estou tracionando o meu negócio, mas para me alavancar, poxa, eu quero realmente faturar, eu quero abrir capital. É necessário abrir capital ou não? E tudo isso tem tudo a ver com o planejamento estratégico da empresa, que a gente costuma fazer por 5 anos ali na frente, né? Obviamente se mapeia por 5 anos e vê qual que é a necessidade de capital, né? E hoje em dia tomar dinheiro emprestado não é tão fácil, né? Você juntar pessoas e abrir mais a tua empresa para novos sócios também, você tem que tomar um certo cuidado, porque daqui a pouco a pessoa vai te dar muito dinheiro e a sua participação que fundou a empresa dilui no capital social dela. Com certeza. Né?
Então, é muito complicado. Vai depender muito do negócio, vai depender muito do planejamento que essa empresa tem, de longevidade, né? Hoje em dia também é muito difícil, porque a gente vive num mundo extremamente de incerteza, né? Eu costumo dizer que presidentes de empresa, né, sofrem muita pressão, tomam decisões extremamente pressionadas, né? Não confiam em muita gente, né? Mas se você tiver um conselho estruturado e profissionais de finanças na sua empresa, eu tenho certeza que esses profissionais vão te ajudar a saber qual é o melhor momento de alavancar o seu negócio ou não, através de um capital, de um aporte de capital mais robusto, ou a necessidade de você abrir capital, né, numa bolsa de valores, por exemplo, né? Então, abrir uma empresa de capital fechado ou não, vai depender muito do tipo de negócio. Não é simplesmente a pessoa ter ideia e pegando dinheiro para... Não, porque hoje em dia tá caro, né? Sim, muito. Juros tá aí batendo, né? Até porque tem outras formas de levantar dinheiro, né? Exatamente. Não simplesmente no banco, né? Tem outras maneiras. Exatamente. Mas normalmente, quando que isso acontece? E para o pessoal que está assistindo, mas o que é dívida de alavancagem? Explica para o pessoal também o que é da dívida de alavancagem. Quando a empresa precisa de mais capital para poder crescer mais, né, para atingir o seu nível de alavancagem, ou seja, de apertar o botão e falar, vamos voar, né? Aperta o botão e vamos decolar ali, né? Então essa dívida de alavancagem realmente vem um banco, um investidor que empresta dinheiro, a troca de ações, às vezes ou é ações, né, um tipo de garantia, porque tem que tomar um cuidado também, porque às vezes ninguém dá nada sem garantia, né, cara? Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, é a famosa frase. E aí você fica por um tempo ali, até você realmente produzir mais e ir pagando. Você tem que colocar um planejamento financeiro na conta, né? Tem que estar ali no seu budget, no seu orçamento, para ver se realmente cabe essa despesa a mais, para mesmo, às vezes... Você não precisa alavancar. Para que você pode abrir um ecossistema? Você pode fazer, ou tem outras formas de você ter capital, parceiros para você te ajudar. Com certeza. Né? Então esse modelo de ecossistema também é muito utilizado também. Então você não precisa às vezes de muito dinheiro. Você tem que ter as pessoas certas, né, com você, né, como parceiros. Isso está crescendo muito, né? Economia colaborativa, um ajudando o outro, né? Você pode ver que tem algumas empresas que estão fazendo isso. Você vai, por exemplo, você vai comprar um piso para sua casa, um piso para sala. Você entra numa loja e aí você tem lá, nossa, que bonito, eu gostei desse piso aqui. Aí já vem a vendedora e fala, vamos ver na sua casa como é que vai ficar o piso. Aí coloca lá no CAD, lá, não, vai ficar, mas você tem que instalar? Não, eu tenho que instalar. Já tem um ecossistema dela. Já tem um ecossistema ali para não sair, para amarrar o cliente lá dentro também, né? Então, e é muito benéfico, tanto para o pequeno, para o médio, né, para essas grandes empresas. Cacau Show tem um super ecossistema, o próprio Einstein tem um ecossistema gigante, né? Então eu acho que também são outras formas, mas assim, é difícil você... a dívida de alavancagem é uma dívida. Simples assim. Né? É uma dívida que você vai ter que pagar. Tem que emprestar ao longo termo, ou ele te toma uma parte do teu negócio, né? Então, como você falou, não existe almoço grátis. E o que você diria? Tem pessoas que têm muito medo. Vai vir um investidor da Arábia, vai vir um investidor da China, dos Estados Unidos. Quando vem investidores externos, aí esse processo de compliance ele se torna muito maior. Sim. Né? Porque você tem due diligence ou alguma coisa, né? Ela vai ver se lá... geralmente esses investidores externos, internacionais, eles têm que ver se realmente tem algum tipo de negócio, eles vão fazer, né, uma diligência, uma auditoria para ver se os números estão ali de acordo com o que você está mostrando, para ver se esse negócio é sério. O que muda com esses investimentos externos na parte de compliance? Ele é muito mais burocrático, ele demora mais... A pessoa pode ficar tranquila, não. Na época, eu estava numa indústria farmacêutica, ela estava sendo vendida, então a empresa que estava comprando de fora, então eles iam lá uma vez por ano, a empresa ficava maluca, todo mundo correndo atrás de número e tal. Mas aí ela já tinha sido vendida ou ela estava em processo de compra? Estava em processo, mas já tinha.
E aí o pessoal ficava maluco e cada um no seu setor fazendo aquele relatório e tal. O que muda quando entra investidores externos no processo de compliance? Muda a responsabilidade, né? Muda realmente a obrigação de dar satisfação para outras pessoas, outros sócios, internacionais ou não, mas são outros sócios. Porque envolve questão cultural também. Né? Exatamente, tem uma questão certamente cultural, né? Tem barreira cultural aí no meio, né? A comunicação tem que ser bem transparente, né? Os departamentos têm que estar muito bem informados de como funciona um processo de auditoria, porque geralmente como uma empresa internacional compra uma empresa local, né? Não é simplesmente para agora já nós somos internacionais, não é? O Brasil tem uma série de regulações, né? Leis específicas, né? E nem sempre o que vale para o investidor lá fora vale para a empresa que está aqui no Brasil. Com certeza, né? Visão diferente, é muita coisa diferente. Então, assim, vai depender muito. O compliance é compliance. Né? As regras estão aí, elas têm que ser cumpridas, né? Dependendo do tipo da organização, tem, por exemplo, no setor de saúde, tem muita regulação, tem muito processo, né? Obviamente que lida com vidas humanas, tal, então tem que ter cada vez mais controle. Então, mas assim, tô puxando o gancho, tá? Claro, interromper. Porque aí você falou do setor de saúde. Então vamos imaginar que tem um hospital aqui em São Paulo e tem um grupo, sei lá, holandês que está comprando esse grupo. Tem o compliance já aqui do hospital, né, das regulamentações brasileiras, e vai ter de lá. Quando essa aquisição ocorre, esse processo de compliance tem que funcionar nessas duas agências reguladoras. Como é que funciona isso, esse processo? Bom, a agência reguladora no Brasil, eu não entendo muito no mercado de saúde, tá? Mas não, mas eu só dei o exemplo. Mas quando você compra, geralmente quando você compra uma empresa ou não, né? Dependendo do mercado que ela se situa, geralmente, dependendo da quantidade de ações que tem esse investidor ou não também, se ele for minoritário, é um tipo de processo. Se ele for majoritário, tem outro tipo de processo também. Entendi. Eu entendo que, por exemplo, se essa empresa que está sendo comprada, ela tem ações na bolsa, por exemplo, americana, ou ela necessita de informações em IFRS, Sistema Contábil Internacional. Então, essa empresa que foi adquirida no Brasil, ela obviamente tem que estar dentro das normas internacionais de contabilidade, por exemplo. Né? Ela tem que seguir um processo de informação, de números, porque geralmente essas empresas elas consolidam informações que mandam para acionistas lá fora, né? Então é muito importante, né? E resultados e processos e sistemas bem estruturados, né? Você tem que ter um bom RP, por exemplo, para processar todas as informações. Tem que ter uma cultura muito em sincronia com o próprio compliance, né? Com esse mapeamento de risco, né? E agora com o ESG, né? Que está aí, que agora as pessoas falam que é outra moda, mas não é abraçar a árvore, é mapear risco, simples assim. Né? Você tem a parte do meio ambiente, você tem a parte do social e você tem a parte da governança corporativa, que é o compliance, né? Que é um processo forte de compliance, né? De estruturas, de regras, de normas, de normativas internas. Eu entendo que aqui no Brasil existe uma norma muito forte, o mercado de saúde é muito bem regulado. Depende, se esse produto que está sendo fabricado aqui no Brasil vai para fora, obviamente vai ter que atender àquela regulação que está sendo dependendo do país que for, né? Mas os controles internos das empresas, eles têm que estar extremamente ligados e em sincronia. E a cultura dentro dessas empresas tem que estar muito bem conectada, muito bem sabendo da importância dessas regras, Aí tem que ter uma gestão de processo bem eficiente. Bem eficiente. Geralmente, se forem empresas muito grandes, tem processos muito bem desenhados, um departamento de recursos humanos muito bem engajado para que os colaboradores tenham essa cultura logo no onboarding, né? Outro dia fui na Amazon e me falaram, é fantástico, o sistema de onboarding de um funcionário da Amazon, por exemplo, não é 5 dias, são 3 meses. 3 meses? 3 meses? 3 meses. No mínimo, passar por um mentor é um negócio fantástico, porque tem que estar a cultura, aquele propósito da empresa tem que estar delineado funcionar. Não pode desviar um centímetro. Não pode. E eles têm uma
um viés muito claro para o cliente, para o atendimento ao cliente. Né? Aquele propósito muito simples. Né? Atendimento cliente vem em primeiro lugar, né? Atendimento rápido, processo logístico. Então, é sistemas, é tecnologia, você sabe, a tecnologia vai rápido pra caramba, né? Sim. Então, eles têm que estar preparados então, assim, a cultura... 3 meses, cara. 3 meses, é incrível. É incrível. Aí depois a gente não para pensar, né? Por que algumas empresas chegam onde chegam, né? Lógico, tem investidores, tem uma série de coisas, mas... Cara, 3 meses é muita coisa. É muito bacana. O processo de compliance, ele é complexo, né? E burocrático. Como ser burocrático e eficiente ao mesmo tempo? Puxa, é uma boa pergunta, né? Eu acho que a burocracia, é difícil você falar de um país burocrático como o Brasil, né? Aqui a burocracia é em excesso, né? Mas eu costumo dizer que se você entender onde você quer chegar, né? Não estou dizendo para você, obviamente, pegar aí caminhos curtos, mas você tem que desenhar realmente o seu processo e comunicar ele da melhor forma possível. Se você conseguir comunicar claramente aquilo que você quer fazer em determinado processo, você consegue, obviamente, tirar um pouco da burocracia. Né? E terceirizar a burocracia, vamos dizer assim, para especialistas em burocracia. Né? É aquela coisa de você apertar o botão na hora que você precisa apertar o botão, em parceiros estratégicos, num bom escritório de advocacia, por exemplo, num bom escritório de contabilidade, que tem profissionais que a gente tem que lidar com essa burocracia aqui no Brasil, não tem como. Mas você tem que cumprir as regras aqui, né? Não é simplesmente falar, não, aqui nós não vamos cumprir porque não é da nossa... exatamente. Mas aí você está você não tá... E agora com esse negócio do ESG, de mapeamento de risco, um fornecedor agora que vai prestar serviço para uma cadeia de hotéis, por exemplo, ou internacional, ela não vai conseguir passar num processo de concorrência se não tiver SG, se não tiver compliance, se não tiver governança corporativa. Simples assim. Já está em banco, já está em seguradoras, né? O agro no Brasil hoje já tem um processo bem definido, ele exporta para a Europa, né? O SG está praticamente na veia, eu acho que o setor que está mais engajado na questão do ESG, mas já é o setor do agro, mas obviamente está aí, né? É meio top-down. E tem que ser top-down também, né? O presidente da empresa tem que ter consciência. Claro. E as empresas que têm selo em ESG em governança, por exemplo, elas têm vantagens. Elas têm vantagem competitiva perante a concorrência. Aí é uma chancela também. É uma chancela, ética. Né? Eu entendo aí, nós temos aí a geração G, vai ter os millennials, tem, né? É a geração que o consumidor hoje em dia ele está realmente mais exigente se a empresa não tem um apelo social, se ela não tiver um apelo de meio ambiente muito bem definido, eles não vão comprar, simples assim. Você não está mais no jogo. Né? E eu não estou falando de empresas grandes somente, não estou falando daquele cara, né? Um fornecedor de sabonete para um hotel, se ele tiver lá dentro da cadeia dele um fornecedor, nem ele que faz, hein? Um fornecedor que utiliza, sei lá, trabalho escravo de criança no meio do processo de produção, estou aqui dando um exemplo, e isso foi mapeado, ele nunca vai fornecer, acaba com a marca, é uma questão de reputação. Com certeza. E a marca é o DNA da empresa. E aí, o outro fornecedor que tem compliance, que tem processo, que tem SG, já chancela ele para aquele cliente e para uma cadeia inteira. Isso, para a indústria automobilística, por exemplo, se você não tiver selos de ISO e tudo isso, você não consegue fornecer. Né? Para o agro, eu acho que é muito importante. E a ética está aí, tem que estar muito bem definida nesse país. E dentro desse universo que a gente está conversando, né, de compliance, burocracia, processos, qual a maior dificuldade? Porque é muito burocrático o processo. A dificuldade está em desburocratizar o processo. Como que a gente faz isso? Desde que o presidente da empresa, o conselho da empresa, é meio top-down. Né? E eu entendo que é cultural. E eu acho que se você fizer um estudo completo do seu mapa de processos, desde a tua cadeia inicial de valor,
você consegue desburocratizar o processo. Não é tão simples assim, mas a dificuldade de você implantar um processo de compliance, um programa de compliance ou de governança é realmente a conscientização das pessoas que estão na liderança da empresa da necessidade de ter. Você precisa ter engajamento de todos os colaboradores da empresa para se implantar um processo. E você pode fazer isso de uma forma light, sabendo comunicar melhor. Mas tem um aspecto cultural também? Tem um aspecto cultural. Depende do tipo de negócio. Mas tem tudo a ver com a cultura da empresa. Eu falo assim, na dificuldade de implantação, né? Tem porque você tem muita resistência. Tem gente que não gosta daquilo que eu falo. As pessoas não gostam de controle. Né? Elas não gostam de ser, entre aspas, vigiadas. Né? Como compliance officer em empresas que eu trabalhei, por exemplo, eu tinha essa dificuldade de pegar relatório de gastos das pessoas que foram para algum evento, por exemplo, e a pessoa não ter colocado a quilometragem correta, ou quero ganhar um pouquinho a mais ali, eu andei ali, vou vai e volta, e as pessoas não estão olhando para isso, e é onde vai o dinheiro, né? Tem próprio presidente, o próprio alto escalão da empresa, se achar que isso não é necessário, é difícil você regular. Não, se ele acha que não, a empresa não vai para frente. Não vai para frente. Então, vai muito da conscientização cultural que a empresa tem que ter e como se comunica. Né? Não adianta falar, vamos colocar um planejamento vamos fazer um programa de compliance, ou implantar um programa de ESG. Se não for top-down, né, e isso demanda de todo um processo dentro da empresa, né, de levantamento de dados, de diagnóstico, né, onde ela está determinado. Porque hoje, para você certificar uma empresa em ESG, tem várias certificações, mas tem uma que eu conheci bem aí, que é a BI, né, BI, que é um selo de certificação, e a empresa ela tem que cumprir 80 pontos de 100. E aí é caro, dependendo do porte da empresa, para o pequeno empresário é muito caro. Sim. Mas às vezes no início de aí você tem, por exemplo, um processo pending, que eles chamam, né? Que aí a empresa, como uma startup, está começando. Você pode colocar regras de compliance no próprio contrato social da empresa e já tá seguindo por uma certificação já em ESG, em governança corporativa ali, né? E você já tem essa consciência desde do marco zero, é muito simples, porque a empresa já nasce com aquilo. Agora você fazer isso numa empresa familiar, onde o dono já trabalhou 40 anos aquela cultura, ele sempre fiz daquele jeito, e ponto. É difícil você mudar, né? A cabeça, o mindset. E se você não mudar o mindset da liderança da empresa, esquece. Você não planta nada. Isso independe de setor. Por exemplo, é do setor do agro, é do setor automobilístico, é do setor hoteleiro. Isso independe. A dificuldade realmente é cultural. É cultural. Certo. É de como as pessoas entendem. Entendi. Porque tem muita gente que fala que é especialista, por exemplo, em ESG. Não, eu sou especialista em ESG. Ou o cara é bom no E, ou ele é no S ou no G. Não dá pra você ser especialista nos três. É difícil, cara. Entendeu? Óbvio, você pode pegar bons profissionais que entendam, mas o mercado fala muito, né? Não, sou especialista nisso. E tem bons profissionais que conhecem muito bem do ESG, mas tem que tomar um pouco de cuidado de como você externa aquilo, né? Você é especialista em uma coisa ou no outra, então é difícil. Mas é uma coisa que não tem volta. A sociedade clean, né, faz um apelo para o meio ambiente que está aí. Você pode ver o que aconteceu no Sul. Sim, né? sim. Aí você está falando de ESG, qual que é a diferença de implantação de um processo de compliance e um processo de ESG? E talvez também um processo de governança. Qual que é o mais difícil? O compliance, dentro do compliance já está o G, né? O G, a governança corporativa, já pega o compliance. Está ali, ó. Já está ali. Então, certo. O G é o compliance. É todo o processo de regulamentação de governança corporativa, né? Aí você tem a parte do social. Eu acho que a empresa ela tem que olhar para a comunidade de onde que ela está. Né? Você tem um apelo de diversidade das pessoas, né? Porque dependendo do tipo do negócio, né? Você pega uma indústria, se ela começar a poluir ou se ela começar a liberar amônia no rio, né?
Tem um sócio que ele teve dificuldade numa indústria alimentícia, quando ele trabalhou, logo que estava começando, ele emitiu o debenture nessa empresa e começou obviamente, quando você emite debenture nessa empresa, tem muitos regulamentos, tem muita regulação de normas que você precisa cumprir para a emissão daquela debenture. E uma delas é uma emissão de apólice de seguro, por exemplo. E a seguradora não quis, ela fez um mapeamento, a seguradora da planta da fábrica, por exemplo, e ela fez um mapeamento e descobriu que estava com um problema lá de amônia, de vazamento, e não queria liberar a renovação da apólice. Agora, ó, você vai num processo de emissão de debênture, se não tiver uma apólice de seguro, como é que faz? Esse negócio você não consegue. Não vai conseguir. Não vai conseguir o crédito. Então, tem muito mais a ver com essa questão do mapeamento do risco de negócio, risco de reputação da marca, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Vou te fazer uma pergunta mais polêmica, você fica à vontade se quer responder ou não. Você vê uma pressão política para que as empresas implantem esse processo principalmente de ESG? Porque compliance, acho que é natural, né? Todo o processo de mapeamento de custos. O compliance está dentro do G. Já é necessário, né? Se você mapear os custos, é fundamental. Mas na parte de ESG, você vê uma pressão política para que isso aconteça, e qual que é a sua visão? Eu não vejo uma pressão política, eu vejo uma pressão de mercado. Mas então você vê uma pressão de mercado? Mercado, sim. Porque quando o banco e seguradora pressionam para não dar dinheiro para empresas que não têm ESG hoje no mercado, a pressão é mais de mercado. Se você não tiver um programa de ESG, a mínima governança, você está fora do mercado. E você está fora do mercado, você não vai produzir, você não vai fornecer, você está fora do jogo. E se a empresa anda direitinho, igual você falou, empresa familiar que é mais difícil, mas já está aí 30, 40 anos de mercado, tem tradição, beleza, está rodando, mas não quer se aderir. Mas tem que aderir porque o banco está querendo, porque senão não vai emprestar dinheiro. Que você tudo uma questão de mapeamento de risco. É risco mesmo, risco reputacional, risco dela fornecer um produto e o consumidor não comprar mais. É simples assim. A empresa ela tem que avaliar o risco que ela vai estar correndo se ela não aderir a um programa de ESG, por exemplo. Entendi. Se ela for pedir um empréstimo no banco, alguma coisa nesse sentido, né, um investimento, se ela não tiver um programa bem delimitado, ela não vai conseguir esse empréstimo. Ou o consumidor não vai comprar mais o produto dela. A marca dela não vai ser mais... e ela tende a morrer. Simples assim. Então, eu entendo que as empresas familiares que estão aí fazendo, mas o mundo está em constante transformação. Eu concordo. Né? Eu estou te fazendo essa pergunta porque aqui no Brasil tem vindo, né, essa pressão do ESG muito forte da Europa, dos Estados Unidos. Eles falam muito disso, mas muitos deles não cumprem o que eles estão falando. Vai criticar o chinês, sim, mas muitos deles não estão cumprindo. Quer criticar o nosso agro, mas eles não estão cumprindo o que estão falando, mas quer que a gente cumpra as políticas. E o Brasil cumpre, a maioria das empresas aqui cumpre. E muitas empresas lá fora não cumprem. Não cumprem, é difícil você, obviamente... Né? Faça aqui, mas dentro de casa não faz. E na verdade essa pressão... Ou aqui fala que tem, mas não tem nada também, exatamente. Só para inglês ver. E aí se você, no frigir dos ovos, qual que é a questão? Eles querem atrapalhar o Brasil. Eu vejo dessa maneira, principalmente na questão do agro. Quer colocar um monte de norma, de regra, mas que lá eles não fazem. E o agro cumpre. A grande maioria cumpre. Eu tenho amigos produtores rurais e converso com eles. Eles cumprem. E eles falam, né, dessa pressão que eles sofrem. Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. É um desafio, né? É um desafio forte, né? Que vem de internacional. Acho que... E cumpre porque ele precisa cumprir, senão ele não vai exportar. Está fora do mercado, simples assim. E é uma realidade, tem empresas lá fora que fazem, olha, eu preciso que você tenha na minha cadeia de fornecedor, certificado, nem eles não conseguem fazer auditoria dele, nem eles, né? Não é simples. A empresa é certificada, mas não faz auditoria também lá, não sabe se tem ou não. Fala para a mídia fazer, e tem muita coisa que faz. Não, olha, aqui eu consigo fazer, bonitinho, na hora que você for ver, não tem nada de ESG dentro da empresa, é mais uma coisa de comunicação, comunica bem. Sim. Né? Com certeza. Mas agora o mercado está mudando um pouco mais. Para você ser certificado em ESG, agora você vai precisar ter certificação. Não é só fazer um postzinho falando greenwash, aquelas coisas que pessoa, não é simples assim não. Agora vai ter, obviamente, necessidade de uma auditoria. Sim.
Vai ter, não, você faz isso, não, eu tenho lá, tenho um programa social, eu tenho um programa, cuido do meio ambiente, você tem? Então tá bom, então vamos ver. Você vai ter que provar que realmente você faz. Ali vai ser auditado. Vai ser auditado. Por isso que eu falo, é muito sério, quando o banco está dentro do processo, seguradora, por exemplo, está dentro do processo, é muito sério. Acho que o mundo, né, tem um apelo mundial para meio ambiente e tudo isso, né? Mas, obviamente, a gente vive um setor de momentos de muita insegurança no mundo, né? Não, sim, então, é guerra para cá, guerra para lá, quer dizer, é difícil você... Mas esses programas estão muito claros e muito bem definidos no risco. Você quer que a sua empresa permaneça no mercado? Você quer que a sua empresa passe para a terceira, a quarta geração? É simples assim. Você tem que aderir a um programa de ESG, a um programa de compliance, né? ou uma regulação mínima que seja, porque daqui a pouco você não vai vender o seu produto para um... Ver isso, teve uma vinícola que teve um problema aí, né? Nem foi ela que criou o problema, foi isso está público, né? Mas foi um fornecedor dela que utilizava, né? Mão de obra, criança, infantil, no processo de cadeia de produção, e a marca foi super arranhada. Tem gente que não compra mais o produto. Então é uma questão. Eu brinco, não é? Tem gente que fala, vamos um meio ambiente, vamos abraçar a árvore. É bacana. Eu vejo, eu estou muito em linha com o que meu sócio Paulo Abrantes fala. Ele não é só abraçar a árvore, é mapear o risco. Vamos lá, vamos fazer um diagnóstico aqui. O que essa empresa, ações práticas, exatamente. E tudo necessita-se de um diagnóstico. Com certeza. E dentro de tudo que você está falando, dessa estrutura, né, de processo e regulamentação, é necessário muita informação. Sim. Isso precisa ser muito bem definido dentro da empresa, né? Porque sem comunicação, sem informação, não tem como fazer, né? É um processo de compliance. Qual a importância da comunicação da empresa para que esse processo aconteça de forma eficiente? Fundamental. E como fazer? Olha, não é simples, mas ela é necessária. A comunicação tem que ser simples, clara e objetiva. Em todos os suas camadas, para todos os colaboradores, para todos os departamentos, né? A comunicação é vital. Ela tem que ser bem desenhada quando existe uma crise. Existem crises em empresas, acontece algum problema, algum produto. Não só porque as empresas se preocupam mais de como se comunicar, né? Esquece dos seus próprios códigos de conduta, né? Mas a comunicação, ela tem que ter uma consciência clara desde o líder de saber como ele vai fazer um discurso para a imprensa quando tem um risco, né? Então essa comunicação de mídia, quando você tem um risco, tem que ser muito bem desenhada. Hoje a gente vive numa era de eu costumo dizer que é infotoxicação, como diz meu amigo Walter Longo, que é muita quantidade, a informação é muito grande hoje em dia, né? Então, canais claros de comunicação, ferramentas de feedback claros, né? Barreiras linguísticas transparentes. Eu acredito muito na questão do feedback. Eu acho que tem que ter um sistema de avaliação de feedback muito bem, não só uma vez por ano, em algumas empresas se faz uma vez por ano, você tem que ter aquela cultura de abrir as portas e ter o feedback, porque hoje o funcionário, a gente necessita de performance, né? Como é que eu estou fazendo isso, né? Delegar com responsabilidade, né? Mas a comunicação realmente, ela parte de cima, tem o RH ali em volta, né? E tem que ser muito bem objetivo. E até quando é o ponto necessário e o que é excesso? Porque também tem excesso de informação. Até onde é necessário? Existem ferramentas no mercado, acho que você consegue dar uma filtrada nas informações, mas é difícil, né? Desde que com o advento do celular aqui na mão, então as pessoas, né? E é difícil, tem algumas, depende da polícia. Se você fizer uma política de código de conduta simples e fácil de fazer, né, evitando que as pessoas, quando vão para o evento, tirem foto, coloca a marca da empresa ali no Facebook ou no churrasco de final de ano, né? Isso também é super importante para você, né? Tudo tem a ver com risco e reputação da marca, né? Se você comunica errado, o seu consumidor tá, né? E cada vez mais o consumidor está mais informado.
Sim, com certeza. O consumidor sabe de tudo. Ele vai lá, ele já sabe o que ele quer, ele vai olhar, ele só vai na loja de vez em quando, ele vai para ver se serve o que ele vai comprar ou não, né? Então, é difícil. Eu acho que toda empresa tem que ter um departamento claro de comunicação. Não, o que eu quis dizer na parte de comunicação, nessa pergunta específica, é as informações para o mapeamento do compliance. Por exemplo, às vezes você vai ter uma informação financeira. Aí precisa de X, só que ele tem 10X de informação. Até onde que é o necessário? Você fala, não, precisa de informação assim, assim, assim. O que é o ideal? Para que não passe, para que não seja excesso. Por exemplo, você que é um profissional da área, pegar, sei lá, 1 tonelada de material, sendo que você precisava ali de 2 folhas de papel. É nessa linha que eu quis te perguntar. Eu acho que a sintonia é muito entre o profissional financeiro que vai comunicar qualquer tipo de informação financeira para a empresa e a cultura da empresa que ele vai estar comunicando. Bacana. Eu acho que quando você... eu acho que o profissional financeiro ele tem muita responsabilidade quando ele vai... É legal você comunicar boas notícias, né? E segurar também os ânimos também, não adianta colocar boas notícias e tem que ser muito comedido. Com certeza. Mas dependendo do público que ele vai comunicar, né, eu costumo dizer que hoje em dia se comunica finanças e está muito em moda ter dashboards, por exemplo, na frente das empresas. Então você vai em grandes empresas, está lá, número de vendas, resultado. Eu acho importante comunicar isso porque o colaborador tem que entender o que ele está trabalhando, se está surtindo efeito financeiro. E a empresa sem resultado financeiro ela não sobrevive. Né? Mas, obviamente, no compliance, você realmente, na parte de regulação e controle interno, você tem que ter dependendo do negócio que você tem, né, você tem que ser comedido. Você não pode publicar informações financeiras sensíveis para a sua concorrência, por exemplo. Né? Tem empresas que você entra, por exemplo, que você entra numa sala de reunião, você tem que deixar o telefone celular fora da sala de reunião. Então, vai muito também da cultura e do negócio que você está comunicando. Mas eu acho que está muito ligado ao profissional financeiro e à sua responsabilidade de comunicar. Legal. Agora, para essa parte externa, o que seria o ideal que você estava falando que eu te interrompi? Para a parte externa, não é questão nem de exagerar. Eu acho que depende da regulação do mercado que ela está. Você tem um banco, você tem que publicar balanço, aquilo ali já está público. Não, digo assim, até para isso não extrapolar a imagem que você estava falando de reputação. Então, às vezes, no churrasco que você disse, né? Isso tem muito a ver com o código de conduta, né? E, por exemplo, cuidar muito da marca, né? Então, isso é muito importante, né? Então, você tirando foto ou falando mal da empresa, porque às vezes você pega colaboradores, por exemplo, que falam mal da empresa. O cara é demitido e começa a falar mal da empresa, ou coloca uma coisa negativa no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no que seja, né? E às vezes nem precisa tá demitido, ele está dentro da organização, né? E faz um comentário que não deveria ter sido feito. Então as empresas têm que ter políticas claras de código de conduta para saber, olha, o que você pode fazer num evento? Você pode beber? Você pode aceitar dinheiro no final de ano, uma cesta de Natal ou não? Então, esse código tem um código de conduta muito simples de você entender, que é do Sebrae, que é fantástico. Eu fiz um artigo outro dia sobre o simples fato de ter um código de conduta que qualquer empresário, qualquer negócio tem que ter. E isso comunica bem e as pessoas têm que saber que tem regras ali dentro, que ela não pode realmente... De qualquer jeito. Né? Aceitar dinheiro de fora, né? Ficar falando alto ou no viva voz com o cliente, né? Você vai num técnico, por exemplo, de manutenção, alguma coisa, que depende de outro técnico, e às vezes você está na sua casa, você vê, né, o cara falando no viva voz com a empresa, e às vezes está falando mal da empresa, então meio... Depende um pouco, né? Você tem que entender que tem uma série de limitações. E é bem simples, né? Como você disse, tem do Sebrae. É só seguir ali, coisa simples. É muito simples, um videozinho muito simples. Eu recomendo as pessoas verem lá no LinkedIn. E eu fiz uma apresentação para um cliente nosso lá e foi fantástico, porque as pessoas não têm nem ideia. Quando você fala realmente de plano, nossa, isso é difícil de entender. Nossa, como é complicado de entender. Não em 15 ações muito simples com um bonequinho. Nossa, é isso. Tão simples assim.
Você também é consultor de empresa, né? Sim. Você é formado pela Board Academy. Esse mercado tem crescido muito. E a gente falou no início da conversa, você disse da importância, né, de ter um mentor e tudo mais. Fala um pouco pra gente dessa importância das empresas terem conselhos, empresas menores terem um consultor, para que ela, né, possa errar menos, vamos dizer assim, no caminho. Olha, saiu até uma matéria no Valor Econômico hoje, muito bacana, sobre a importância de ter conselhos, né? Eu recomendo que as pessoas vejam essa matéria. A gente fala de conselho, a governança proativa, né? Ou seja, a gente, né? E a importância é fundamental. O que em outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito claro, o empresário tem muito claro, e isso é muito difundido nas escolas de administração lá fora, onde a startup já nasce com conselho, e é uma coisa extremamente natural. Aqui no Brasil existe muito preconceito. Muito preconceito. E o cargo de conselheiro é um cargo de confiança, né? Imagina, você chegar para um empresário e é difícil ele se abrir para você, a dor dele, nunca te viu. Com certeza. Ele precisa de confiar em você também, né? Então, quando você tem um pouco de preconceito, né? Primeiro você fala em conselho, as pessoas... Nossa, é muito caro. Ou linkam com o conselho de administração, por exemplo, né? Aquele que é obrigatório pela lei das CAs, que você tem um conselho, e são papéis distintos, né? O conselheiro de administração, que é restrito às empresas listadas na B3, por exemplo, esse conselho tem um poder deliberativo, ou seja, ele manda o presidente embora de empresa, né? Tem um poder mais forte, tem vários comitês aí e tal. O conselheiro consultivo já não. ele já recomenda, ele faz a recomendação. E a importância de você ter um conselho é de longevidade, de saber para onde que a empresa tem que ir. E o conselheiro, ele não tem partido de A, B, C, ou dependendo das pessoas que estão ali do corpo diretivo da empresa. Ele vai olhar para a empresa. O olhar dele é de fora, né? O olhar dele é de fora, a vantagem é que ele é diverso. Ele tem que ser diverso, né? É importante você ter opiniões de várias pessoas de vários segmentos, né? Um conselho consciente sabe da importância da governança corporativa. E olhar para o planejamento estratégico e falar, puxa, vamos cumprir o planejamento estratégico. Porque as pessoas fazem planejamento estratégico, isso aí é pro forma, só para dizer que tem e não está nem aí. E muitas vezes as pessoas no dia a dia, elas não sabem para que lado que elas estão indo. E aí você pega colaborador que rema para a direita, tem uns que remam para a esquerda, e ninguém rema na mesma direção, e o conselho justamente ele corrige rota. Ele coloca um norte lá. Qual que é o norte? O conselheiro olha para isso. E olha para a longevidade das empresas. Eu adoro essa matéria porque eu acabei estudando isso ano passado. A Board Academy foi um evento e saí do evento super feliz. E, puxa, meu filho falou, pô, Marco, papai, o que acontece? Você está tão feliz? Falei, papai, achou um propósito que ele quer fazer. Eu sempre trabalhei com muitas empresas no mercado corporativo, mas eu queria ajudar com a minha experiência, em vez de uma empresa, mais de uma empresa. Nossa, que rico que eu tenho, uma experiência muito boa. E aí isso é muito, eu acredito muito nisso, né? Então, um pequeno negócio, quando você começa uma startup, se você tem um advisor ou teu contador, que aí tem um pouco de conflito de interesse, mas mesmo ele tendo ali te ajudando, né? O negócio, ele já começa com um pouquinho de governança e vai olhar para a longevidade dele, para a duração dele. Né, conselheiro ajuda muito na questão familiar, das sucessões familiares, que é terrível. Complicado, muito complicado. Né, as empresas, 90% das empresas do Brasil são familiares. E elas não passam, olha, você conta no dedo as empresas que passam para a terceira, quarta geração. E um conselho bem estruturado, né, pode fazer uma sucessão tranquila para ver se vai ser profissional mesmo, ou se os herdeiros podem assumir o negócio ou não. E fazer ela ter a longevidade. Então, assim, o empresário luta tanto nesse país tão difícil de fazer negócio. Ou seja, doing business no Brasil não é para amador. Não. Né? Não mesmo. E aí você pega esses caras, né? E ele trabalhou lá 40, 50, 60 anos na empresa dele e não tem para quem passar. Ele nem sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que fazer. Então, quando você chegar para o empresário e falar assim, ó, você tem 3 fases da tua empresa, o que você quer fazer, né?
Bom, sua empresa ela pode ser vendida, ela pode ser sucedida, ela pode morrer. Ou sucedida ou comprada, ou ela pode morrer. Qual que você quer? Então, essa pergunta que eu acho que é importante também ser feita, né? Eu vejo as importâncias, obviamente, mais fundo dos conselheiros, né? Das pessoas que são mais generalistas. E aí existe uma palavra nova no mercado, que é o nexialista, que trabalha um pouco do especialista com o generalista e chega numa mesma solução, e é bonito de se ver, e o empresário vê, a hora que ele começa a ver o benefício que tem um conselho, é fantástico. Mas as pessoas têm uma ideia meio equivocada que é muito caro. Então você pode ter conselheiros aí, ou pro bono por um tempo, depois se prova o valor realmente desse conselho, e aí se faz um contrato de vesting, ou sejam parceiros. Está tendo movimentos no mercado onde esses conselhos, esses CEOs das empresas listadas na B3, por exemplo, que tem seus conselhos de administração depois daquelas... né, das fraudes que tiveram aí, né, americanas e tudo isso aí, né, dos adventos aí. Então os CEOs estão morrendo de medo para ver se eles não vão fazer alguma besteira. E às vezes muito deles, né, obviamente devem obrigações aos seus conselhos de administração. Sim. Então os CEOs dessas empresas estão contratando conselheiros consultivos para lidar com o conselho de administração também. Então é um mercado em franca expansão. Acho que tem muito CNPJ. E no Brasil tá engatinhando ainda, né? É uma pregação, é uma pregação no deserto. É uma pregação no deserto. É difícil mesmo você convencer o empresário. Só que a hora que ele se convence da necessidade e vê o benefício que vai trazer para ele começa a dormir. E a hora que ele começa a dormir, é tranquilo. Tem um caso de um empresário que ele tinha, né? Ele trabalhava muito na operação, ele era workaholic e tal, e vivia enfronhado não tinha tempo para nada. Aí ele montou um conselho e chegou um conselheiro dele e falou: olha, você não gosta de pescar? Você não gosta de... Tá vendo aquele... Ele passou, acho que na frente de uma loja que tinha um barco bonito lá, um iate lá, sei lá. Você não gosta de pescar? Vamos fazer o seguinte, você vai sair da operação, vai contratar um CEO e vai ser presidente de um conselho. Vai continuar mandando tudo. E aí você vai ter o teu tempo para poder pescar, para poder ter um pouco mais de lazer. Você lutou tanto para isso, só que a pessoa não consegue ver o benefício. Ela consegue ver o benefício na hora que... Porque ela está no dia a dia. Sim. Eu costumo dizer que empresário hoje está mais preocupado com a pendência. E o que eu digo que é pendência mesmo? Pendência é se ele vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no final do mês, se o cliente que está devendo para ele 180 dias, como é que vai resolver? Né? Sim. Do que da tendência de mercado. Aí tem a inteligência artificial chegando aí, não sabe se a empresa dele mexe com tecnologia, daqui a 2 meses não vai existir, ele não está nem aí, ele não consegue ver, porque ele está ali no dia a dia, né? Sim. Então é realmente muito necessário ter uma visão de fora, diversa, de profissionais aí totalmente diferentes do setor, de preferência do setor que não é da empresa que ela está trabalhando, né? E tem muito valor agregado. O empresário que está assistindo, o empreendedor que está assistindo, ele fala, eu quero ter o meu conselheiro ou eu quero montar o meu conselho. Como que ele faz assim para contratar um conselheiro, um bom conselheiro ou montar um bom conselho? Bom, ele pode ir na Board Academy se ele quiser, e lá tem, obviamente, estruturas, né, de profissionais e conselheiros que podem orientá-los na montagem de um conselho. Podem me procurar também, que eu vou estar à disposição realmente para ajudá-los na montagem de qualquer conselho. Na minha empresa, a Foco Inteligência, que é uma empresa de executivos a service, ou executivos sob demanda, a gente também tem conselho. A gente entende que é uma forma que a gente está tentando descobrir no skin of the game mesmo, na pele mesmo, quando você faz um tipo de consultoria específica para determinado empresário e ele gosta do seu serviço, né, que você faz, e você fala, obrigado, valeu, muito valeu, estou indo embora, gostei da minha consultoria, diferente daquelas que ficam 10 anos, né? Eu gosto de fazer consultoria rápida.
e gosta do trabalho que a gente faz, ele fala, não, Marco, como é que eu quero ficar mais tempo com você? Mas tudo bem, então você vai montar um conselho. Vamos montar um conselho? A gente ajuda nessa estruturação também. A Foco também ajuda nessa estruturação de montagem de conselho, né? O importante é que ele tem que ser diverso, né? Eu digo diverso de gênero, raça, de segmento. O cara, ele não precisa ser certificado, mas é bom que tenha uma certificação, porque obviamente tem um rito aí, né? Se for um conselho de administração um rito mais específico, já um conselho consultivo um pouco mais tranquilo, mas tem que ter suas normas, obviamente, dentro de um conselho, né? Mas é simples de fazer e não custa muito dinheiro. Não custa. As pessoas têm uma ideia equivocada que custa milhões de dólares para ter um conselho. O valor que esse conselho vai dar na longevidade e na tranquilidade que esses empresários vão ter ao longo do tempo, né? E o conselho consultivo, ele não é probatório igual às SAs, né? Exatamente. Ele não é obrigatório. Então, por exemplo, nas dá recomendações. Recomenda. Você não entra, por exemplo, com o seu CPF, com poder fiduciário, que tem os conselheiros de administração, porque eles têm responsabilidade no CPF. Então, quando acontece alguma coisa com a empresa, esses conselheiros respondem com bens pessoais. Se bem que agora está tendo seguros específicos que podem ajudar nesse tipo de problemas. Dá para você, obviamente, prever tudo, né? Você imagina um conselho de uma Americanas ou outra empresa nesse sentido, né? Queria ir para o final, a gente falar um pouquinho, né, das suas empresas, do ISIC e também, né, da Foco Inteligência. Então, a Foco Inteligência é uma empresa de consultoria nascida com 5 visionários executivos com a vontade de transformar o mercado, de prover o trabalho de executivo de inteligência para o mercado. É um hub de inteligência, costumo dizer, não é um ecossistema, porque o ecossistema ele movimenta muito, mas o hub a gente acaba... nós somos executivos por demanda, mas a gente são 3 CFOs, a gente tem profissionais de supply chain, a gente tem um profissional de SG, então... A gente entende da necessidade do mercado e é mais assim, desliga, tira um plug da tomada, coloca... É como se fosse um hub de tecnologia, do fio, quando você... Dependendo do tipo do cliente, da necessidade dele, a gente despluga e pluga de novo, né? Então aí, se você juntar os 5 executivos, são mais ou menos 150 anos de experiência. A gente brinca com isso, né? E ela nasceu no final do ano passado, mas que já está trabalhando com alguns clientes, né, casos de sucesso. Então, estamos aí no mercado, né? E essa é a Foco. E também trabalhamos com auditoria, crédito fiscal. Temos alguns parceiros que trabalham com auditoria específica, né? Temos um parceiro comercial muito forte que trabalha com crédito tributário, uma inteligência que utiliza inteligência artificial e dados aí para... Às vezes as empresas pensam que não tem dinheiro de crédito tributário. Não, já veio um consultor aqui e disse que não tem nada, mas às vezes essa empresa vai lá e acha. Então, né, tem que tomar esse cuidado. Então, é um parceiro nosso também, né? E quanto ao ISIC, o ISIC eu fui sócio fundador, foi quando depois que a gente publicou o livro, né? E aí, o que a gente faz? Tá o tema do compliance no Brasil, dependendo do BGC, mas o que a gente faz com compliance? Aí a gente resolveu abrir um instituto, o primeiro Instituto Brasileiro de Compliance no Brasil. E a gente... Quando que foi que vocês abriram o instituto? Foi em 2009, 10. Bem no comecinho mesmo. Bem no comecinho. A gente publicou o livro, depois do livro a gente olhou para a cara do outro e falou, e aí, vamos continuar? Vamos continuar com esse propósito da governança? Vocês, lá no Instituto, vocês ensinam outras empresas nesse setor ou são clientes diretos? Como é que é? No Instituto a gente tem workshops ali, fazem eventos. Faz tempo que a gente não vai, mas a gente é bem presente na página do LinkedIn, matérias, artigos, né? Agora, mas você tem um mercado muito bem regulado com o IBGC aí, né? Então, a própria Board Academy, Celint, né? São vários. E a pessoa que também quiser ser conselheiro,
a gente recomenda que façam uma certificação, né? Que estude. É bacana. E o conselheiro tem que estar sempre muito bem atualizado. Com certeza, com certeza. Bacana. Eu sempre gosto de pedir para deixar uma mensagem para o empreendedor. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor, para quem quer empreender, mas mais voltado para o lado financeiro, né? Porque as pessoas muitas vezes esquecem esse lado ou negligenciam esse lado. Então, por favor, o espaço é seu. Bom, o recado que eu deixo é, primeiramente, que as empresas encontrem, se não têm, encontrem seu propósito. Para que existe o negócio? E que tenham, obviamente, profissionais financeiros de qualidade, com muita responsabilidade, né? Com cautela, né? E que, sim, façam seus planejamentos estratégicos. Eu sei que é um saco de fazer, é difícil, não é fácil fazer, né? Discutam missão, valores e propósito, né? E visão. É muito importante isso, né? Não é simplesmente, eu acho besteira isso, não é. A fatura chega lá na frente e empresas com propósito crescem, aprovado, né? Crescem mais de 5 dígitos, é impressionante. Quando você tem todos os colaboradores, você retém talento, né? Então, esse viés financeiro, fica a dica de você ter profissionais de qualidade, com custos, e utiliza a inteligência artificial da melhor forma possível para ser proativo, com responsabilidade, né? Obviamente a gente entende que é uma coisa nova, né, como a internet era lá atrás, né, mas eu acho que o propósito está mapeando tudo. O propósito direciona a gente, né? Às vezes, o propósito é a bússola, né, cara? A bússola. Às vezes é um processo que você não sabe resolver, mas o propósito te dá a direção. O propósito, né, da direção é por que você levanta todo dia de manhã. Com certeza. Né? E a gente acaba encontrando em algumas empresas aí pessoas que não sabem por que estão lá trabalhando 12 horas por dia. E tem. Acreditem que tem. Com certeza. Marcos, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir, site do Instituto, da sua empresa, enfim, fica à vontade. Bom, o pessoal pode encontrar a empresa no www, né, negócioscomfoco.com.br. Esse é o site oficial da Foco Inteligência. O site do Instituto, se não me engano, é ic.gov.br, se não me engano. Pode me encontrar no Marcos -Lila, LinkedIn, né? Então, LinkedIn, Marcos-Lila. Aí você encontra o meu perfil, o Marcos Lila no LinkedIn, acho que só tem eu ali. Né? Que eu fico, né, à disposição dos empresários e pessoas que querem entender um pouco mais desse universo. Marcos, queria te agradecer. Obrigado pela presença, para mim foi uma honra. O meu prazer foi todo meu, cara. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui e estamos à tua disposição. Digo mesmo, Simpobis está à sua disposição. Gente, vou deixar as redes sociais do Marcos aqui embaixo, para vocês poderem seguir, o site também do Instituto, Simple Business, revista, tudo, vou deixar tudo aqui na descrição. Segue, né, as nossas redes, dá o like no vídeo, deixe seu comentário, isso ajuda muito ao crescimento do nosso canal. Queria agradecer a sua audiência aí, até a próxima.